Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre conjuração baiana, tá certo? Na aula passada nós falamos sobre já a Inconfidência Mineira, que acontece em 1789. E hoje nós vamos falar sobre a conjuração baiana, que acontece na Bahia, logicamente, em 1798 e que tem como principal princípio ideológico o iluminismo e também a ideologia da Revolução Francesa, que tinha acabado de acontecer na Europa. Eu vou só pautar agora de início algo que vai diferenciar da Inconfidência Mineira. A Conjuração Baiana ela ganha um caráter mais popular, enquanto que a Inconfidência Mineira foi um movimento elitista, e eu já expliquei, já falamos sobre isso. A Conjuração Baiana não. A Conjuração Baiana, inclusive, vai haver participação de escravos e ex-escravos e alfaiates, artesãos, então é um movimento muito mais popular e de causa popular, porque entre outros objetivos da Conjuração Baiana se levantava a bandeira do fim da escravidão. E os motivos que levaram a essa revolta na Bahia? A começar em 1763, houve a transferência da capital, que era Bahia, foi transferida para o Rio de Janeiro. Então, assim, o que a gente observa aí é uma mudança de polo econômico. A Bahia deixa de ser um polo econômico, deixa de ser importante, digamos assim, principalmente no campo econômico, porque vai ser transferida essa capital para o Rio de Janeiro, então todas as atenções vão ser voltadas agora para o Rio de Janeiro. Consequentemente, existe uma transformação, uma mudança significativa na Bahia decorrente a essa transferência. Então, nós temos, por exemplo, um alto índice de desemprego e nós temos também uma dificuldade muito grande em controlar o preço de alimentos, como o pão, por exemplo, e a carne. Então, isso vai gerar já aí um atrito social muito grande, porque as pessoas começam a viver de forma miserável na Bahia, também decorrente dessa transferência. Atentem para os principais nomes aí da Conjuração Baiana. Houveram alguns líderes, pessoas que se envolveram de forma muito significativa, mas vou falar especificamente sobre os três primeiros que basicamente iniciaram o movimento, que é o cirurgião Cipriano Batata, o padre Agostinho Gomes e o professor Francisco Muniz Barreto. Estes e alguns colegas, eles iniciaram uma espécie de sociedade secreta que ficou chamada de Cavaleiros da Luz, porque eram inspirados tanto no movimento iluminista como em ideais maçônicos. E nessa sociedade secreta se discutia muito a respeito sobre a libertação da Bahia, porque uma das bandeiras, inclusive, do iluminismo era a liberdade, então, libertação da Bahia, e existia uma tendência muito grande a se buscar uma transformação social de fato e a romper com essa autoridade que vinha por parte da coroa. E tudo isso dar início a partir desse movimento, que depois, inclusive, os Cavaleiros da Luz se desligam um pouco desse movimento, porque esse movimento ganha uma proporção muito maior, adquire um caráter popular muito grande. E esse movimento da Conjuração Baiana, quando ele vai crescendo, os objetivos também vão aumentando. Então, assim, não fica limitado. Se falava sobre república, se falava sobre a igualdade racial, a igualdade social como um todo, se falava sobre o fim da escravidão. Então, assim, existiram inúmeros objetivos, porque isso se estende, isso ganha um caráter popular muito grande. Depois, esse movimento, essa sociedade secreta, acaba se desvinculando do movimento da Conjuração Baiana, mas que tiveram um papel fundamental para o início de tudo isso. Esse movimento ele é descoberto porque, na verdade, os seus integrantes acabaram distribuindo panfletos na cidade falando sobre esse movimento, que essa rebelião aconteceria no dia 28 de agosto. Então, a partir do dia 12, eles começam a distribuir esse panfleto, convocando a população. Já existiam mais de 600 membros nesse movimento para que de fato se iniciasse essa revolta na Bahia. E é claro que o governo português vai ficar sabendo disso, porque inclusive existe também delações, soldados vão acabar delatando, vão falar sobre o movimento que estava acontecendo e crescendo na região da Bahia, mas principalmente porque eles fizeram isso, eles acabaram distribuindo panfletos
na cidade, falando sobre um tempo em que todos seriam iguais, convocando a população para lutar por isso. E quando a coroa descobre, ela vai agir de uma forma muito violenta. Por quê? Porque já existia a experiência da Inconfidência Mineira. Os ideais eram muito parecidos e eles tinham a questão de ter como exemplo isso, de ter tido dificuldade com a Inconfidência Mineira e de agir com muita rapidez, porque senão, quanto mais o tempo passasse, isso era notório, mas esse movimento ia ganhar popularidade, ia ganhar a simpatia da população. Portanto, a coroa portuguesa acaba sufocando esse movimento. E existe aí uma violência muito grande, o que não existiu na Inconfidência Mineira, e vamos fazer uma comparação, inclusive crítica. A Inconfidência Mineira foi um movimento intelectual e da elite, principalmente da elite de Minas Gerais. Então, quem é que morre? A única pessoa que morre, que é condenada à morte na Inconfidência Mineira, é o Tiradentes, que inclusive economicamente talvez fosse o que fosse mais simples desse grupo. E aqui não, muitas pessoas vão morrer, os líderes vão ser presos, vão ser executados e também vai haver a exposição desse corpo, depois de mortos, nas ruas, para que pudesse as pessoas terem como exemplo isso e não haver um outro levante popular. Aí nós temos basicamente uma fichinha que vai resumir um pouco a Conjuração Baiana, inclusive vai comparando com a Inconfidência Mineira, existem algumas diferenças muito significativas, tá certo? A Conjuração Baiana, ela acontece depois da Inconfidência Mineira. Diferente da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, ela tem um caráter muito popular, ou seja, escravos estão envolvidos com esse movimento, tanto que as causas, os principais objetivos era abolir a escravidão e manter uma igualdade social e racial, em que as pessoas não fossem tratadas diferentes. Possuía também ideais iluministas e houve uma insatisfação muito mais generalizada do que em Minas Gerais. A população da Bahia se envolve muito mais porque, como eu disse para vocês, ela adquire um caráter popular maior do que a Inconfidência Mineira. De forma resumida, os rebeldes queriam um regime republicano, então eles eram adeptos da república, a igualdade em relação à raça, à cor da pele, o fim da escravidão, obviamente, a liberdade do comércio, até para que houvesse uma forma de crescimento, em que a Bahia começasse a se destacar e houvesse a amenização de alguns problemas sociais e econômicos, como o desemprego. Não queriam de forma nenhuma esse atrelamento de poder e Igreja Católica. A gente sabe que a Igreja Católica era a religião oficial e durante muito tempo foi a religião oficial, mas que a Igreja Católica, de certa forma, ela vai contribuir aí no início da colonização para a escravidão, porque a Igreja Católica, ao passo que ela era contra a escravidão dos nativos, dos indígenas, mas ela vai acabar sendo favorável à escravidão do negro africano. Então, não queriam esse poder da Igreja Católica que se misturasse com o poder político local. Também tinham como movimento a diminuição dos impostos, que era uma das grandes críticas da população em geral, mas principalmente daqueles que pagavam muito os impostos, como era o caso de comerciantes, abertura dos portos para que favorecesse a economia local, o fim do preconceito racial, que eu já falei, salários mais justos, porque se trata de igualdade social como um todo, e eles criticavam muito a questão da religiosidade, porque, como eu falei para vocês, a Igreja Católica era a religião oficial, então eles, por uma questão de ideal iluminista, eles eram muito adeptos de liberdade, então eles acreditavam que a vida religiosa tinha que ser seguida de uma forma somente vocacional e não ninguém ser obrigado a seguir a vida religiosa. Então eles eram adeptos, por exemplo, de abrir as portas do convento como uma forma de libertação. Quem não se sentisse à vontade, que pudesse sair e seguir a sua própria vida em liberdade, porque para eles era uma condição de prisão. Muitas vezes entendiam que as pessoas estavam ali de forma forçada ou por uma questão
cultural, mas de não se encontrar na vida religiosa. Então, como se levantava a bandeira do iluminismo, de liberdade em todas as esferas, essa foi uma questão também levantada na Conjuração Baiana. O fim da Conjuração Baiana, ela acontece de forma violenta, como eu disse para vocês, a coroa, ela resolve agir e pela experiência que já tinha com a Inconfidência Mineira, ela vai agir de forma muito cruel. Então, nós temos aí alguns líderes que vão ser condenados à prisão e depois vão morrer, vão ser esquartejados e seus corpos vão ser colocados à amostra, à exposição, para que a população temesse se rebelar novamente. Então, Lucas Dantas, Manuel Faustino, João de Deus e Luiz Gonzaga, entre esses soldados e alfaiates, pessoas da classe menos favorecida, a maioria mulatos ou negros, que foram assassinados e, como eu disse para vocês, de uma forma muito cruel. Isso leva ao fim do movimento da Conjuração Baiana, lembrando que existe uma diferença muito grande da forma como é tratada a Inconfidência Mineira, porque não ocorre toda essa violência generalizada na Inconfidência Mineira, apenas Tiradentes vai morrer e também vai ser esquartejado para servir como exemplo, e aqui não, aqui muitas pessoas morreram e os líderes, além de acontecer o assassinato, foram expostos na rua para que as pessoas temessem isso. Então, se tratou de forma diferente justamente porque a Inconfidência Mineira tratava-se de um movimento elitizado. E aqui não, aqui tinha ganhado uma classe popular maior, uma questão popular mais generalizada e a população, de uma forma geral, se envolveu como um todo. Eu espero que tenha ficado claro o nosso estudo sobre Conjuração Baiana. Qualquer dúvida, eu sou sempre acessível, tá certo?